Graça e paz a todos. Para nós é um prazer imenso estar aqui pela primeira vez para ministrar. Pode colocar um copo. Pastor Felipe já é um amigo nosso de uma longa data e sempre estamos juntos no seminário. Aprove a Deus estudarmos juntos ali no seminário. E o pastor Felipe é sempre uma bênção em nossas vidas. Também revendo aqui alguns irmãos que também fazem parte ali do corpo docente do seminário. E eu louvo a Deus. Nós, pela graça do Senhor, dirigimos a congregação ali da Enseada, do pastor Marcos, congregacional Ágape, e estamos ali, labutando na obra do Senhor. Já vai para 4 anos e estamos agradecidos a Deus. Temos visto o que Deus pode fazer, o que Ele é para nós, mesmo que Ele não faça nada. E nós temos presenciado essa bondade do Senhor sobre as nossas vidas. E nessa noite o Senhor colocou uma palavra em meu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Glórias ao Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Deus colocou uma palavra em meu coração. Estava essa tarde em casa, estudando porque amanhã tem prova. E deixei a família em Barra Mansa, vim correndo de manhã, porque o computador ficou aqui. Fiquei o dia todo lá sentado, estudando, escrevendo, pesquisando. E acabando o culto, eu retorno para Barra Mansa, busco a família e desço amanhã novamente. E aí essa semana tem mais algumas viagens para fazer. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Também estou de férias do trabalho, e pedi uns 15 dias da congregação também. Só que o pedido do pastor Felipe não tem como dizer não. E ele, poxa, né, dia 22, vai lá. Eu falei, tudo bem, pastor, estou até de férias, o recesso aí da congregação, mas a gente dá uma força sim. E nós estamos aqui para a glória do Senhor. Todos acharam aos Hebreus? Não? Eu te aguardo. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 4. Ok? Diz assim o texto sagrado: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ok? Só esses 4 versículos para a nossa breve meditação essa noite. Prometo que a gente não vai ser cansativo, mas essa carta aos Hebreus, ela é intrigante. Ela é bem intrigante. Já começa que o autor é desconhecido. Não se sabe quem a escreveu. Só se sabe que ela é endereçada aos judeus, alguns recém-convertidos, que ainda estavam com algumas metodologias na cabeça de continuar seguindo os velhos costumes judaicos, rituais, dogmas, liturgias e assim por diante. E aí o escritor, ele vai de todas as maneiras, com muita cautela, posso dizer que pisando em ovos, para poder explicar a superioridade de Cristo, acima de toda a lei judaica, de todos os rituais,
utensílios sagrados, etc. E aí eu posso dar um título para essa carta aos Hebreus. Essa carta aos Hebreus, eu não sei se você já viu um slogan em algum ambiente, algum recinto, mas eu acredito que você já viu. Você já viu um slogan que diz assim, olha, o que era bom ficou ainda melhor. Já viu esse slogan? Nós podemos dar esse título à carta aos Hebreus. Por quê? Porque a carta aos Hebreus, ela não vem para anular a lei. Não que a lei fosse ruim, mas a graça é melhor. O que era bom ficou ainda melhor. A lei era boa, serviu para mostrar o pecado para o homem, serviu para mostrar as transgressões do homem. E a Bíblia vai mais além, que ela serviu como aio. O aio era um homem ou alguém da família, um criado, que conduzia a criança até a idade adulta. E quando aquela criança passava a perceber o que era certo, o que era errado, já tinha identidade formada, o aio se distanciava e aquela criança agora passava a responder pelos seus atos e as suas ideias. A Bíblia vai dizer que a lei serviu como aio para nos mostrar aonde nós erramos, para nos mostrar até que ponto podemos chegar, agradando a Deus ou entristecendo a Deus. Porém, Jesus veio mostrar a graça para nós, que é muito melhor do que a lei, porque a lei, ela condenava, a lei, olho por olho, dente por dente. Porém, a graça de Jesus, ela veio nos absolver, a graça, ela veio trazer o perdão, a salvação, a misericórdia, o que nós podemos dizer como segunda oportunidade. É o que a graça veio trazer. E aí o escritor aos Hebreus, ele vai dizer isso, de todas as formas, com letras garrafais. Ele vai, no capítulo 1, já mostrar a superioridade de Cristo. E eu quero aqui também nessa noite exaltar a superioridade do Mestre Jesus. Cantamos louvores muito lindos acerca da pessoa de Jesus, estão de parabéns, porque Cristo deve ser exaltado mesmo nos nossos cultos, nas nossas reuniões. E aí eu vou até mais além um pouquinho, sabe por quê? Existem cultos que já não exaltam mais o nome de Jesus. E Paulo é enfático em dizer sobre isso. Sabe por quê? O próprio texto que nós lemos, se você prestou atenção, no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: feito tanto mais excelente do que quem? Quem? Os anjos. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. É bem verdade que os anjos têm sua peculiaridade, não é? São seres assexuados, não tem sexo, não existe anja e nem anjo. Nossa, eu vi uma anja ali linda. Não existe isso. São assexuados, eles não possuem sexo. Os anjos não têm limite como nós, materialmente falando, né? Fisicamente falando, eles não têm esse limite. São seres espirituais e assim por diante. Porém, existem pessoas que conseguem adorar os anjos, exaltar os anjos. Sim, e Paulo vai dizer sobre isso. Paulo chega a pregar contra isso. Por quê? Porque Cristo é superior aos anjos. Se você for em alguns lugares por aí, eu acredito que você ou já deva ter ouvido falar, mas existem igrejas que cultuam até os anjos. Tem cadeiras específicas para aquele anjo. O anjo que senta ali é o anjo da cura, seja lá quem for. Existe isso. E aí quando se diz assim, olha irmão, Jesus está conosco, tem gente que até dá sono. Está aqui, está bom. Mas quando diz, o anjo está aqui, tem pulação, tem gente que roda, não é? O ventilador liga até sozinho. E Paulo vai combater de maneira enfática sobre o culto dos anjos, porque Cristo é superior aos anjos. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, só para você não achar que eu estou inventando coisa da minha cabeça. Colossenses capítulo 2 e verso 18. Olha o que Paulo diz aí aos crentes de Colosso. Efésios
Filipenses, Colossenses, capítulo 2, verso 18. Só para você não achar, pô, o Cristiano está falando coisa aí que eu nunca li na Bíblia. Então vamos lá. Colossenses 2,18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e quê? Culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Olha o que Paulo vai dizer aos crentes de Colossenses. Que ninguém vos domine a seu bel prazer. Olha, gente, tem um anjo aqui com uma vassoura de fogo aqui, varrendo o pecado. Tem pessoas que têm esses tipos de, essas coisas que são extremismos. Estou vendo um anjo aqui com um chicote aqui, vai pegar quem está em pecado aí. Eu já presenciei essas coisas, irmãos. E a gente consegue vislumbrar no rosto dessas pessoas uma carnalidade fora do normal. Se acham super santos, se acham santos além dos outros, porque vêm anjos, falam com anjos, misturam-se com anjos, mas na verdade não têm comunhão com o próprio Cristo, que é superior aos anjos. E Paulo vai falar de maneira enfática, porque na verdade, irmãos, nós podemos entender que os anjos, eles estão a nosso favor. Você sabia disso? Os anjos estão a favor da igreja. Salmo 34, verso 7, eu não preciso nem dizer, porque tem até criança aqui que vai saber. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Eles estão à nossa disposição, ao nosso favor. E o escritor aos Hebreus, ele fala de maneira enfática sobre isso também. Por quê? Porque os anjos são ministros de Deus a favor da igreja. E nós precisamos entender a superioridade de Cristo acima dos anjos. Tem igreja por aí, irmão, que a gente fica escandalizado. E as pessoas falam do anjo, e anjo de um jeito, anjo de outro, e a gente vai entender que são tudo carnal, compreensão, falta de maturidade, falta de discernimento e conhecimento bíblico. É um zelo sem conhecimento. Querem ter uma aparência de santidade, mas sem conhecimento bíblico, sem conhecimento de causa. E aí o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, olha, por favor, gente, por favor. E aí a gente tem que ter cuidado com isso, porque em algumas músicas, eu até louvo a Deus pelas canções que eu ouvi aqui nessa noite. A gente ouve canções que falam do anjo, do arcanjo Miguel, Gabriel. Já ouviram isso? Desce Miguel, desce Gabriel, toca nela Miguel, toca não sei quem. Não existe essas coisas, irmãos. Os anjos não são para isso. E eles não vêm para isso. O arcanjo, na verdade, existe um arcanjo, só ele, o arcanjo Miguel, guerreiro, defensor de Israel. Não, você não vê o Miguel passeando por aí, não. Acabei de encontrar com o Miguel na esquina ali. É mesmo? Estava com uma espada grandona, deve pegar alguém por aí. Você não vê essas personagens passeando por aí, passeando na igreja. Não. Gabriel, o mensageiro do Senhor, que veio para falar com Maria e outras coisas mais. As pessoas estão tendo algumas coisas ao extremo. E a igreja de Jesus tem que ser vacinada pela palavra, tem que ser educada pela palavra, porque aonde acontecem essas coisas, falta o ensino da palavra. Pode escrever o que eu estou te dizendo, porque eu não comecei ontem no Evangelho, e nem caí de paraquedas também não. Desde 92 estamos servindo a Deus, pregando em vários lugares, visitando várias cidades, no Brasil e fora do Brasil também. Tive o privilégio que o Senhor nos deu. Mas tem uma coisa, a gente consegue enxergar tanta coisa errada. E qual é a causa disso? Falta do conhecimento da palavra. Eu louvo a Deus pelo pastor Felipe, que é um homem de palavra. Um homem que zela pela palavra, instrui a igreja na palavra, não vive de emoção, de sensacionalismo, onde as pessoas vêm para a igreja e aquele clímax, o ápice daquela empolgação, do entusiasmo, e na segunda-feira estão tristes, desanimadas,
chateadas e com vontade de sair da igreja. Por quê? Porque estão vivendo de emoção e não de razão. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 1: rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Não é o culto da emoção, é o culto da razão, aonde a gente sabe o que está fazendo, não é? Sabe o que nós estamos realizando. Então, o escritor aos Hebreus, ele quer dizer que Cristo é superior aos anjos. E aí, cuidado com isso, ok, irmão? Se você tem algum parente, algum amigo ou algum irmão de uma outra denominação e você sabe que ele está indo por esse caminho, já vacina ele, porque Cristo é superior aos anjos e o escritor aos Hebreus é enfático sobre isso. Só que ele não para por aí. A intenção dele é mostrar a superioridade de Cristo acima de todas as coisas. Ele fala que Cristo também é superior a Moisés. Que isso, irmão? A Moisés? É. Por quê? Logo, a carta aos Hebreus vai falar que Cristo é superior a Moisés. Porque para os judeus, irmão, Moisés é o ícone. Para os judeus, Moisés era o homem que falou com Deus face a face. Para os judeus, Moisés foi o homem que recebeu os 10 mandamentos lá no monte, e ele é o homem que estava com Deus 24 horas. Então, falar de Moisés para um judeu, estava comprando briga, estava falando e fazendo um descaso. Porém, o escritor aos Hebreus, com muita cautela, ele vai falar que Cristo é superior a Moisés. Moisés representa a lei, representa o decálogo, os 10 mandamentos, e também o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se falar em Moisés e não explicar que Cristo é superior a ele, o judeu vai entender que você está falando mal de Moisés. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, carta aos Hebreus, por favor, capítulo 1. Você precisa entender isso. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Melhor, capítulo 3, perdão. Capítulo 3 aos Hebreus, e verso 1 a 4. Olha o que diz aí. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno, olha só como ele é cauteloso, hein? Ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então a intenção dele é explicar e mostrar que Moisés era homem e não era Deus. Moisés como homem limitado, Moisés como homem submisso. A casa, ela é boa, mas alguém a construiu. E quem deu vida a Moisés foi o próprio Deus. E a intenção dele é mostrar que Cristo é superior a Moisés, para que todos aqueles judeus que tinham as suas revelações, os seus dogmas, as suas tradições judaicas, pudessem entender que a lei não seria para ser abolida, mas agora a graça de Jesus era melhor, trazendo redenção, salvação e etc. E aí a gente vai entender que o meio evangélico hoje, o meio cristão, as pessoas estão distorcendo um pouco a sua visão. E aí, se aquele irmão não estiver no culto, o culto não vai estar legal. Quem vai pregar hoje? Aquele irmãozinho. Jesus, então não vou não. Vou deixar para ir no domingo. Porque domingo é o Felipe. O Filipão é top. Mas aquele irmãozinho, tadinho, fraquinho. Não vou não. As pessoas estão perdendo foco e estão canalizando a sua visão nas pessoas. E as pessoas, irmãos, são limitadas, são falhas. As pessoas podem errar também. Agora, o único que não erra, e esse eu tenho convicção plena,
é o nosso Senhor Jesus Cristo. Siga a Cristo, tenha o exemplo de Cristo, adore a Cristo, tenha Ele como ícone, como referencial, como uma meta para a sua vida, porque Cristo jamais vai nos decepcionar. Jamais. Moisés até fez algumas coisas que não condiziam com o seu comportamento. Feriu a rocha, falou algumas coisas que não era para falar, isso demonstrando como o homem é falho. Agora eu te faço uma pergunta, aonde que Cristo falhou? Em 33 anos de ministério terreno, Cristo não falhou em nenhuma e nada da sua vida. É por isso que nós temos Ele como exemplo maior. Siga Cristo, não olhe para as pessoas. Tem muita gente frustrada, decepcionada, porque estão olhando para as pessoas. Vamos no culto, irmão? Ah, não vou hoje não. Por quê? Aquele irmão lá não me deu bom dia no WhatsApp. Vou bloquear ele também, só para largar de ser bobo. Que isso, irmão? Não, vamos no culto? Não vou não. Por quê? Tem 3 cultos que o pastor não me vê. Nem paz ele me dá. Não estou entendendo. Será que eu estou invisível para ele? As pessoas acham que... Né? E nós devemos ter esse cuidado. Devemos ter essa cautela. Porque as pessoas erram. O pastor tomou café um monte de vezes na casa daquela irmã. Não vem nenhuma na minha. Deixa ele. Vai ver se eu dou dízimo esse mês também. As pessoas precisam entender que o homem falha. O homem erra. O homem, ele é capaz de trazer algumas coisas que a gente não está esperando. Mas Cristo é o exemplo que nós devemos seguir. Ele é superior a Moisés, ele é superior à lei, ele é superior a todas as pessoas. As pessoas podem ser santas, podem ser pessoas amáveis, mas são pessoas. Agora, Cristo não. É o único que pode perdoar, é o único que pode ajudar, é o único que nos entende quando nós estamos em momento de tristeza. É o único. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Dizem que entendem, mas não entendem. Quem é casado sabe disso, né? Se às vezes você está vivendo aquele dia ruim, todo mundo tem dias ruins. Dias sombrios, dias nublados mesmo que esteja sol. Mas tem dia, meu irmão, que não dá vontade de falar com ninguém, não é assim? Dá vontade de desligar o telefone, a tomada, apagar o aparelho celular, deixar a bateria riar. Não estou para ninguém hoje. Não estou para ninguém. E aí surge alguma indiferença. O que está acontecendo? Você está esquisito hoje. Você está estranho hoje. O celular está descarregado por quê? Não quer que eu veja alguma mensagem, alguma coisa? O que está acontecendo? Ninguém entende. Só Deus que nos entende nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos de fabilidade, nos nossos momentos de sequidão na nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele escolheu 12 pessoas para estar numa mesa com Ele, chamada de a última Páscoa ou a Santa Ceia. 12 pessoas estavam sentadas ali. E todas elas eram diferentes umas das outras. Tinha ali pessoas com temperamento colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Estava ali. Todo mundo. E Ele que escolheu. Foi Jesus que escolheu os 12. Tinha político no meio? Tinha. Você não acredita, não? Você acha que tem irmão na igreja que é PT, por quê? Se falar da Dilma e ou do Lula, irmão, arrumou problema. Tem político na igreja também. Tem. PFL, PMDB, tem um monte. Jesus colocou 2 pessoas sentadas de frente uma para a outra. Um era publicano e o outro era um zelote. Mateus, cobrador de impostos, publicano. Era o judeu que traía o seu povo, porque ele trabalhava para o romano. Trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos dos judeus. E ele era judeu. E ainda enriquecia ilicitamente. Olha só. Estava lá, na mesa. O zelote, chamado Simão, era um que estava olhando um no olho do outro. Era um grupo de revolucionários judeus que não aceitavam estar debaixo do poder de Roma. Políticos estavam na mesma mesa com Jesus. Na mesma mesa com Jesus estava aquele que o traiu, trocando por 30 moedas de prata. Na mesma mesa estava com ele Pedro, que o negou 3 vezes. Fez tantas coisas erradas, tantas mazelas, mas Jesus não desistiu dele.
E por último, após um jantar, Jesus falou para ele assim: olha, você a partir de hoje vai ser pastor das minhas ovelhas. Para mim e para você, Pedro não serviria para ser nem uma pessoa que fica, só vem aqui e olha a igreja. Serviria para ser nada. Nada. Mas Jesus chamou ele para ser pastor. Sabe por quê? Porque Jesus é a única pessoa que aposta em nós. Jesus é a única pessoa que confia no nosso potencial. Jesus é a única pessoa que sabe que você está fazendo errado, mas você vai lutar para melhorar. Ele sabe que você não quer fazer errado, quer fazer o certo, mas está difícil. Mas Ele vai te ajudar. Paulo escreve aos Romanos capítulo 7, verso 15. O bem que eu quero fazer, não consigo. O mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Se eu faço o que eu não quero, e o bem que eu quero não faço, não sou eu, mas é a minha natureza carnal e pecaminosa. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, de maneira enfática, vai falar sobre isso. Mas Jesus desistiu de Paulo? O homem que escreveu 13 cartas selecionadas pelo Espírito Santo. Deus não vai desistir de você, meu irmão, enquanto você não desistir dele. Enquanto você estiver aqui, Senhor, está difícil, mas eu vou mudar. Está difícil, mas eu quero melhorar. Porque eu acredito que o Senhor pode transformar a minha vida. Ele não vai desistir de você. Você acredita nisso? Eu não quero ser antiético, mas eu quero que você fale para a pessoa do seu lado. Ele não desiste de você. Fala para essa pessoa. Ele não desiste de você. Ele não vai desistir de você. Com todas as nossas fraquezas, Ele não vai desistir de nós. Primeiro, porque Ele te ama. Segundo, porque o amor dele é incondicional. Ele não te ama porque você usa perfume da Boticário. Não te ama porque você usa roupa importada. Não. Ele não te ama porque você vem cheirosa para o culto, arrumada. Nem pensar. Ele te ama porque o amor dele é incondicional. Não tem condições para amar. Ele não nos ama porque nós damos dízimo. Ele não nos ama porque viemos nos cultos assiduamente. Ele não nos ama porque falamos do amor dele para outras pessoas. Irmão, ele nos ama porque ele nos ama. O amor dele é incondicional. É por isso que ele é superior a Moisés e a todos os homens. Porque as pessoas são interesseiras. Não são assim? As pessoas nos amam quando nós servimos a elas. Não é? Nos amam. Você quer ver uma coisa? Falta 2 dias de trabalho, irmão. Não avisa não para você ver. Já tem outro no seu lugar. E aí você vai ser mandado embora por justa causa. Trabalhou a vida toda na empresa, deu sangue, deu a vida. Mas falta 2 dias e não avisa. Você vai ver o que vai acontecer. Você acha que você é insubstituível? Os homens não perdoam. As pessoas não perdoam quando nós erramos. Só Cristo tem poder de nos perdoar. Só Cristo tem poder de nos conceder uma segunda chance. É por isso que o escritor aos Hebreus quer mostrar a superioridade dele. E aí eu vou mais além, para a gente encerrar essa breve palavra. Abra no capítulo 7, aos Hebreus, versículo 23. Hebreus capítulo 7, versículo 23. Olha o que diz aí. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para quê? Interceder por eles. Esse era o ofício sacerdotal, a intercessão pelo povo. Enquanto o sacerdote reunia as petições e levava o povo a Deus, o profeta trazia Deus para o meio do povo.
através das mensagens proféticas. Era esse o ofício, sacerdotal e profético. Porém, o sacerdote, ele é um símbolo do Antigo Testamento, porque foi a lei, e só os da família de Arão poderiam ser sacerdotes, das 12 tribos de Israel, só os de Arão. Outra tribo não poderia assumir esse cargo, essa função. E aí, o sacerdote, ele reunia suas petições, as orações, e levava tudo a Deus, o pecado do povo. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, que era o lugar reservado do tabernáculo, para orar e interceder pelo povo. Só que ele ia lá com uma roupa cheia de sinetas nas bordas do vestido, e amarrava uma corda na cintura do sacerdote. E ele entrava no santuário, fazia o sacrifício, prestava as orações, e se uma hora ou outra ele balançasse o vestido e tocasse a sineta, todo mundo saberia que Deus ouviu, aceitou o sacrifício, perdoou os pecados, e aí o sacerdote saía livre e ileso. Mas se Deus não aceitasse o sacrifício e fulminasse o sumo sacerdote lá dentro, eles traziam ele pela corda, porque ninguém podia entrar lá. Haja visto aqueles que conhecem a história, não é? Interessante que, por que eles falaram? Por que o escritor aos Hebreus vai falar sobre a superioridade de Cristo acima do sacerdote? Porque Cristo, ele intercede por nós diante do Pai, todos os momentos. O próprio Pedro provou isso quando Jesus falou para ele: olha, Satanás me pediu para cirandar com você, mas eu roguei ao Pai por você, Pedro. Você seria massacrado, pisoteado, esmagado, mas eu roguei ao Pai. O ofício de Jesus como sumo sacerdote é algo impressionante. Tem hora que nós não conseguimos orar. Não sei se você já passou por isso, irmão, mas eu vivi quase 14 anos em Minas, numa região difícil, muito difícil mesmo, chamada Espera Feliz, na divisa para o Espírito Santo, uma cidade de 18 mil habitantes, recurso muito escasso. Eu trabalhava com farmácia na época lá, e passei muitas lutas, muitas dificuldades, serviu de muita experiência para a minha vida e a minha esposa lá. Nós choramos muito. Passamos momentos de ajoelhar, eu e ela, e eu falava, ora, e ela, não, ora você. Eu falei, não tem como, não tem palavra para orar. Não tem palavra para orar. De tanta luta que a gente estava passando naquele momento, um momento mesmo de escassez, parece que Deus se calou, e a gente passa por isso porque Deus permite, para saber de que material nós somos feitos. Deus permite às vezes o seu silêncio para nós, para saber de que você é fabricado, meu irmão. De que material você é feito, na fé. E aí eu me calava, e ela também, e eu deixava o Senhor orar por nós, porque não tinha palavra de oração, não tinha palavra. Mas eu sentia como se as palavras saíssem de dentro de mim e subissem até a presença de Deus. E coisa de 20 minutos, mais ou menos, ela já estava chorando, eu já estava chorando, e sentindo renovo na nossa vida. Eu sabia que o Senhor estava intercedendo por nós, porque Ele tem um ofício sacerdotal, e esse ofício é eterno. Ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Sabe que você não aguenta, sabe que você não resiste, e Ele pede ao Pai, dá mais uma chance, Pai. Não mata não acaba não, dá mais uma chance. João capítulo 17, a oração sacerdotal, ali é o maior exemplo de Jesus como sacerdote. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E aí o exemplo dele intercedendo por mim e por você, 24 horas. Irmão, eu não sei se você vai entender o que eu vou dizer agora. Se eu não entender também, não estou nem aí. Ele intercede por nós. E aí você me pergunta, como? Se existem milhões
milhões de pessoas. Como que Ele intercede por mim individualmente? À medida que você tem comunhão com Ele, você sente e tem experiências dessa intercessão que Ele leva à presença de Deus. Eu não posso te explicar isso e nem sentir isso por você, isso é individual, ok? Se você falar assim, Cristiano, você está indo para Barra Mansa? Estou. Faz o seguinte, leva uma encomenda para mim? Eu levo. Posso fazer isso. Mas se você pedir para mim sentir algo por você, não vou conseguir. Porque a nossa experiência com Deus ela é individual, não é coletiva. Eu sinto, você sente, e aí não sei te explicar, mas a partir do momento que você tem comunhão com Ele, que você o busca, que você o sente, que você o adora, que você o serve, esse acesso e essa comunhão vão se estreitando e fica de maneira íntima. Íntima. Me perdoa a expressão. Intimidade. Conversa, diálogo, respiração e coisas semelhantes. Ele intercede por nós. Um dia eu estava fazendo uma viagem de Belo Horizonte para uma outra cidade que eu estava indo pregar. E eu estava com um amigo, pastor, dirigindo o carro, porque eu estava muito cansado, eu tinha pregado sexta, sábado, e a gente estava viajando no domingo. E eu abaixei o banco, irmãos. Isso para mim eu carrego como uma experiência fantástica, porque marcou a minha vida. Eu reclinei o banco para deitar um pouco. E falei com ele, não corre muito não, mal de pastor, né, gosta de correr. Falei, não corre muito não, vai devagar. E coloquei o cinto e reclinei o banco e deitei. De repente eu escutei uma sirene atrás de nós, aquela sirene alta, e o carro correndo. Eu levantei o banco, olhei, falei, meu Deus, é uma ambulância. Falei, pastor, encosta aí, deixa passar. Pode ter alguém ferido, alguma coisa, deixa passar. E ele encostou e a ambulância passou, mas passou direto, batido. E aí ele falou assim, meu Deus, tem misericórdia. Fizemos uma oração rápida, né? Senhor, se tiver alguém morrendo ali, tem compaixão, livra, etc, etc. E eu voltei a reclinar o banco. Passados de 5 a 10 minutos, eu senti o pastor, já tinha cochilado. O pastor me deu uma cutucada e falou, Cristiano, levanta. E eu assustei e olhei um clarão na nossa frente. E eu falei, pastor, diminui. Já tirei o cinto, eu vi que era um acidente. Muitas luzes piscando, já tinha uns 3 carros já parados também. E eu vi, era ambulância. E eu falei, meu Deus, é ambulância. Desci do carro, já fomos correndo ver. A ambulância tinha atropelado uma vaca, meu irmão. Você acha que atropelar a vaca é atropelar um gato? Não. Acabou a frente do carro, acabou. A vaca entrou dentro do carro e não tinha ferido, o motorista estava um pouco ensanguentado, sentado assim na beira da estrada. E eu falei, rapaz, o que foi? Está sentindo alguma coisa? Ele, não, eu estou bem. Falei, tem alguém aí dentro? Ele, não. Falei, por que você passou correndo então, rapaz? Desesperado pela gente lá atrás. Ele falou, rapaz, eu nem vi. Troquei para frente. E aí eu falei, rapaz, se não tinha ninguém, por que ele passou correndo? E aí já tinha gente dando assistência. Falei, então vamos embora. Eu cansado, tinha que trabalhar no outro dia. E entrei no carro, o pastor entrou, ele ligou e nós saímos. E aí eu senti a voz de Deus falar no meu coração, irmãos. Meu servo, eu cuido daqueles que são meus. Era para nós atropelarmos aquela vaca, irmãos. Ia ser um estrago muito grande. Talvez ou eu ou ele poderíamos até ter partido naquela viagem. Um acidente fatal. Mas Deus proveu o recurso ali. Por quê? Porque o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Somos nós que não entendemos. Mas Ele é um Deus provedor. De todos os nomes que Ele tem, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Jeová Tissedequenu, a minha justiça é o Senhor, Jeová Shalom, Ele é minha paz. Um dos nomes que Ele tem é Jeová Jirê, que é o Deus que providencia recursos para nós. E a gente tem que entender isso. Por isso que Ele é superior a tudo e a todas as coisas.
Quem sabe você está aqui nessa noite, passando alguma situação, algum problema, vivendo um momento aí um pouco conturbado. Eu quero te dizer uma coisa: Cristo é superior ao problema que você está enfrentando. Cristo é superior a essa situação que você está enfrentando. E eu quero que você fique de pé. Em nome de Jesus, eu não vou falar mais nada não, fique de pé.